Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião da sala de crise de avaliação das condições de operação dos reservatórios da Bacia de São Francisco. Inicialmente, vamos fazer a verificação das pessoas que estão acessando a reunião através de videoconferência. Começando pelo ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio, estamos eu, Luiz Guilhom, Paulo Gerson, Hugo Torraca, Rafael e Nestor. Obrigado, bom dia. ONS Recife. Bom dia, Joaquim. Aqui pelo ONS Recife estou eu, Giovanni e Luana Gomes. Ok. Obrigado. Semadem. Bom dia, Joaquim. Aqui eu, Giovanni, da Meteorologia, e da Hidrologia, Karine e Alice. Ok, obrigado. Chefe. Bom, chefe está lá, mas não tem ninguém na... Aqui, ok. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui estamos Sonali, Tiago, Sérgio e Antônio. Ok, obrigado a vocês. Semig. Bom dia, Joaquim. Ok. Bom, vamos para os estados. IGAN. O IGAN. Bom, não tem ninguém na sala. Bahia. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Larissa Caires, Secretaria do Meio Ambiente, Bahia. Ok. A Secretaria de Infraestrutura está também, mas nem com ninguém na sala ainda. Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Napoleão, sou acompanhador escolar da DESA. Aproveitando esse ensejo, aí eu pedi para vocês que ele está em viagem, não vai poder participar da reunião. Ok, obrigado. Okay. APAC. Bom dia a todos. Eric Cavalcante e Marcelo Poças, aqui da Gerência de Planos e Sistemas de Informação da APAC. Ok, obrigado, APAC. Alagoas. Eu sei que tem casal, né? Alagoas. Alagoas, Valesca, da Companhia de Saneamento de Alagoas. Ok, obrigado, Valesca. IGAN. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Valcriso. Ok, obrigado. Bom, Codevasf, da 4ª Superintendência. Bom, então vamos para os projetos de irrigação. Jaíba. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, Distrito Jaíba, etapa 1. Bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Ok, obrigado. Nilo Coelho. Amauri, bom dia a todos. Por enquanto, eu e Paulo apenas. Ok, obrigado, Amauri. Torão. Bom dia a todos. Ok, obrigado. Marinha. Bom dia, senhores. Comandante Eduardo, aqui Marinha de Salvador. Professor Ivanildo, que está com o microfone aberto, pode começar a falar. Ivanildo. A última é 08. Ivanildo, dê um alô aí. Alô, bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Não esqueça de desligar seu microfone, senão eu fico ouvindo sua conversa toda. Pois não, desligue exatamente nesse momento. Bom, alguém que eu deixei de chamar? Que tem o comitê, mas não tem ninguém na sala. Bom, depois eu faço
uma nova rodada. Ministério do Transporte, as pessoas que estão aqui na sala. Bom dia a todos, Antônio Paulo, Ministério do Transporte. Bom dia a todos. Gustavo, Regulação da Geração ANEEL. Bom dia, Flávio Codevassi. Bom dia, Odilon, ONS. Bom dia, Leonor, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Patrick, da Agência Nacional de Águas. Joaquim Gondim, Ana. Rodrigo, Ana. Diego, Ana. Bom dia, Fernando Abreu, da ANA. Bom dia, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Marcos Freitas, Ana. Bom dia, Luiz Henrique, Ana. Bom dia, Leonardo Almeida, Ana. Ok. Bom, inicialmente, então, vamos dar início com a apresentação do ONS sobre CEMADEM, sobre as condições meteorológicas que passaram e uma certa sinalização futura. CEMADEM, está na tela. Bom dia a todos. Peço para passar já para o segundo slide, onde a gente vai ver um balanço da chuva aí, o que choveu na última semana, nos últimos 7 dias. Na verdade, até o dia 9, até sábado, entre o dia 2 e o dia 9. A gente percebe na figura da esquerda, na chuva acumulada, que praticamente não choveu, né, em toda a bacia. Tem um ponto de chuva ali no meio da Bahia, mas é um ponto isolado que o programa acaba extrapolando essa chuva. Parece uma área grande, mas é apenas um ponto. Então, também nada significativo. Na figura da direita, a gente tem a diferença com relação ao normal para essa época. Destaca aquele ponto ali no meio da Bahia, né? Mas, mais uma vez, a gente pode desprezar esse ponto. No geral, na bacia como um todo, essa ausência de chuva está dentro da normalidade para essa época. Próximo slide. Aqui a gente tem uma evolução. Essas barras em azul é a chuva acumulada nos últimos 24 meses. A linha cinza, a normal, né, seria a média de longo termo, que se esperaria. E a última coluna da direita, que está marcada com elipse vermelha, se refere ao corrente mês de junho, mostrando que choveu muito pouco nesses 9 primeiros dias, aqui também até o dia 9. E mostra também que no mês anterior, de maio, a chuva ficou menos da metade do esperado para o mês. E os meses anteriores também abaixo do esperado, com exceção de fevereiro. Todos esses 24 meses do gráfico, apenas o mês de fevereiro deste ano superou o esperado. Todos os outros meses acumulam déficit de chuva. Próximo slide. Diagnóstico de hoje, imagem de satélite mostrando nuvens bastante carregadas ali sobre o Uruguai, costa do Rio Grande do Sul. Elas estão associadas à formação de uma nova frente. Tem uma grande área de baixa pressão que vai organizar uma nova frente fria, mas essa frente fria deve ser mais intensa no sul e pega parte do sudeste, só que ela passa com maior intensidade pela costa, então pega mais leste de São Paulo e Rio de Janeiro. A área da bacia do São Francisco deve ser pouco beneficiada pelas chuvas que essa frente fria vai gerar, tá? Então não esperamos volumes significativos com essa frente fria. Isso a gente vai ver nos próximos... peço desculpa, no título da figura está lá 14 de maio de 2018, né? Esqueci de trocar ali a data, ela é referente ao dia de hoje, tá? A imagem está correta, é de hoje mesmo, dia 11 de junho, e o horário é das 8h15. Tá na legenda da figura, tá? A figura tem a data e o horário corretos. Próximo slide. Aqui acumulado de chuva para 7 dias, começando hoje e 6 dias para frente. Vocês vejam aí que a chuva se concentra mais realmente e parte do sudeste, mas não avançam para o interior na área de interesse nosso, né, da bacia do São Francisco. Vai ficar realmente com muito pouco ou nenhuma chuva. Próximo slide. Aqui em 10 dias, também não muda nada, a gente acrescentou mais 3 dias de previsão e nada de chuva. Próximo slide. Aqui a gente vai ter um recorte, né, um zoom da figura de chuva de 10 dias e o destaque da bacia, né, do contorno da bacia. Espacialmente a gente vê nada de chuva, né, menos de 10 milímetros. No gráfico à direita tem um acumulado médio em toda a bacia. Vejo que tem 2 milímetros em 7 dias, em 10 dias continuam 2 milímetros.
praticamente nada de chuva. Próximo slide, a gente vai ter um recorte aí do incremental de Sobradinho, e no gráfico da direita já o zero deixa claro a ausência de chuva nos próximos 10 dias. Próximo slide, Três Marias, aí vai ter um pouquinho, né, a parte bem montante de Três Marias pode sentir algumas chuvinhas de leve dessa frente fria. De qualquer forma, muito pouca chuva e deve ter pouca influência nas afluências da bacia. Próximo slide. Previsão para a segunda semana, de 17 a 24, 25 de junho, né? Quase a segunda quinzena aí de... É uma semana, né? Seria de meados até próximo do final do mês, onde tanto o modelo brasileiro, que são as figuras de cima, como o modelo americano, as figuras de baixo, mostram ausência de chuvas até aí por volta do dia 24, 25 na bacia do São Francisco. Tá ok? Eu passei rapidamente porque na ausência de chuvas não tem muito que a gente comentar, né? Então não tem chovido e a previsão é de que continue sem chuva, né? Destacando que é normal essa época a gente não ter chuva na bacia, tá? Então, em função do que choveu e do que está previsto, eu vou passar para a equipe de hidrologia e dar continuidade à apresentação e as informações e previsões referentes à hidrologia. Bom dia novamente, pessoal. Focando, então, somente na bacia de Três Marias, na parte superior do gráfico, a gente acompanha a precipitação. Vejam que agora, em junho, né, até o dia 10, nós estamos com aproximadamente 3 milímetros nessa bacia. É um mês que realmente chove pouco, né, a média histórica é de 14 milímetros. Entretanto, nós já estamos com déficit de precipitação, né, há alguns anos, né, a gente pode falar assim. Na parte inferior do slide, a gente pode acompanhar a vazão. Veja uma linha roxa que representa a vazão no período de outubro de 2017 até junho de 2018. Vejam que nós estamos chegando numa situação bem próxima dos valores mínimos já observados nessa bacia, né? Nós fechamos o mês de maio com aproximadamente 145 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 65% abaixo da média. E agora o mês de junho, com dados consistidos do ONS até o dia 6, nós estamos com 129 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 60% abaixo da MLT. Em termos de previsão, no próximo slide, como o Giovanni falou para vocês, nós temos pouca precipitação, né, pouca previsão de precipitação para os próximos dias. Né, vejam as barras coloridas na parte superior do gráfico, representando os membros de previsão de precipitação. E na parte inferior do gráfico, a linha preta representa a vazão observada, a linha cinza representa a vazão simulada, com base nos dados de chuva do fim de semana, e a linha vermelha, que está meio sobreposta com as linhas pontilhadas coloridas, representam os membros de previsão de vazão. Então, a vazão para os próximos 10 dias, né, ficaria ali em torno de 120 metros cúbicos por segundo. No próximo slide, nós temos cenários de vazão para o período de junho até setembro, está representado pelas linhas pontilhadas coloridas. Esses cenários eles foram criados a partir de precipitações, séries de precipitações na média histórica, acima ou abaixo dessa média histórica, e com um cenário de precipitações críticas, representado pelo ano em que teve o período de junho a setembro mais crítico do nosso histórico. Lembrando que a nossa MLT, a gente trabalha com o período de 1983 a 2017, e esse período crítico, junho e setembro, ele é representado pelo ano de 1994, que representou cerca de 83% abaixo da média de precipitação. Então, considerando esse cenário de precipitação, o modelo hidrológico nos indica vazões na ordem de 81 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 33% da MLT para o período de junho e setembro. E vejam que um cenário de precipitações na média histórica, o modelo hidrológico nos indica vazões na ordem de 96 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 39% da MLT. Então, vejam que uma informação importante que nós podemos extrair dessa simulação é que os cenários eles ficam muito próximos até setembro, né, entre um e outro. Então, a precipitação, um pouco acima, um pouco abaixo da média, representa pouca diferença em termos hidrológicos, em termos de vazão, para os próximos meses. Vejam que nós estamos muito perto das vazões mínimas históricas, né, dessa bacia.
e também que coincide com o período de outubro de 2016 a setembro de 2017. Ou seja, nós estamos muito próximos do que aconteceu no ano passado, embora um pouco mais favorável, né? Não muito, mas pouco mais favorável do que o ano anterior. Então, essa era a nossa contribuição para hoje. Nós ficamos à disposição, caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão. Muito obrigada. Obrigado. Eu vou fazer só uma rodada mais de pessoas que se conectaram. Doutor Antônio Arthur, o senhor entrou? Bom dia a todos. Ok, obrigado. Também tem Bahia, não sei se o Marcelo já está na sala. Ok, doutor Joaquim, presente na sala, Marcelo. Ok, obrigado, Marcelo. O comitê está, mas não estou localizando ninguém na sala. Não sei se... Alguém mais se conectou que eu não citei? Não. Então, vamos para a segunda parte da reunião. Vamos chamar o ONS para fazer uma apresentação sobre a operação dos reservatórios. ONS. Bom dia a todos. Eu vou mostrar, como sempre, né, a avaliação das condições hidrológicas de armazenamento com simulações de curto e médio prazo. O próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, inserimos nesse slide agora o mês de junho, né, porque o período, na verdade, maio, junho, né, e aí destacando, né, para Três Marias esse ano de 2018, né, nós estamos com 36% da MLT, terceiro pior. O período de maio, junho de 2016 foi o sexto pior da série, né, 49% da MLT, e o ano de 2017 foi o quarto pior da série, com 37% da MLT. Em termos de vazões incrementadas Sobradinho, para esse período de maio e junho, destacando isso, tendo em vista que dezembro e abril a gente já apresentou em reuniões anteriores, nós estamos com o ano de 2016, 24% da MLT, foi o pior período, né, média, maio e junho do histórico. O ano de 2017 foi o segundo pior, maio e junho, com 25% da MLT. E esse ano de 2018, estamos com 40% da MLT, a terceira pior série do histórico. Em termos de vazões totais a Sobradinho, 28% da MLT, a segunda pior série. O ano de 2017, a pior série, a pior período, né, maio e junho, com 27% da MLT. E esse ano de 2018, a terceira pior, né, com 39% da MLT. Observe, 2017, né, pior, 2016, segunda pior, e 2018, terceira pior, né? Então, em termos de vazões totais da Sobradinho, estamos os três piores anos, né, nesses três últimos períodos verificados, nesses três últimos anos verificados. Próximo, por favor. Esse acompanhamento, né, como sempre, as vazões verificadas de 2017 e a previsão, o 2018 até o verificado, na quinta-feira passada, que foi a nossa revisão PMO, e a previsão para o fechamento do mês, né? Então, praticamente manutenção, né, tendo em vista que não tem previsão de chuva, não tem nenhum evento, né, para ocorrer. Então, manutenção das vazões até o final do mês. Próximo. Foi Três Marias. Nesse gráfico aí nós podemos ver as vazões verificadas do trecho médio também, né, uma estabilidade, destacando o Poço São Romão em torno de 420 metros cúbicos por segundo, São Francisco em torno de 400 metros cúbicos por segundo e a afluência Sobradinho em torno de 470 metros cúbicos por segundo. Destaco que não teve chuva verificada, né, que seria o eixo, se tivesse, né, estaria na escala contrária aí, pendurado, não teve. E essas informações do dia de hoje tiveram alguma dificuldade, né? A CHESP pode explicar melhor, né? Alguns postos nós não conseguimos obter a informação, por isso que não está completo, né? Toda a linha aí. Próximo, por favor. Em termos de vazões incrementadas Sobradinho, esse gráfico mostra a vazão verificada no ano 2017, nesse início de 2018, e a previsão de fechamento nesse mês de junho. Também, né, praticamente manutenção, no período de 11 a 30, devemos ter uma média, né, de 445 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. E aí, com base nessas vazões afluentes, né, as Três Marias de Sobradinho, vou mostrar agora as condições de fechamento do mês, né.
Antes disso, só destacar as defluências utilizadas das Três Marias nesse período de 11 a 30 de junho. Né, tivemos uma média de 214 metros cúbicos por segundo. Temos novas informações encaminhadas pela CEMIG no dia 7 de junho, né? Então, estamos agora com 205 metros cúbicos por segundo. No dia 22 de junho, devemos elevar a defluência para 225 metros cúbicos por segundo. No dia 10 de julho, para 245 metros cúbicos por segundo. No dia 26 de julho, 265. 29 de agosto, 275. 19 de setembro, 285 e 24 de outubro, 295 metros cúbicos por segundo. Essas são as novas defluências encaminhadas pela CEMIG, né, como eu falei, no dia 7 de junho, né, para atendimento, né, em função, né, de definir isso em função do atendimento do projeto Jaíba. Tá. Em termos de vazões a Sobradinho, a média, né, desse período, né, de 11 até 30 de junho, 660 metros cúbicos por segundo e Xingó 613. E aí gostaria de destacar, né, como eu vou mostrar um pouco mais na frente, essas defluências de Sobradinho, elas tiveram um aumento, né, para em torno de estávamos vindo com 650, tivemos que aumentar a defluência ontem à noite, né, deveremos permanecer aí 3 ou 4 dias, na simulação, na verdade, 4 dias, para atendimento, para não baixar o nível de Itaparica, né, abaixo dos 20%. E aí, mesmo assim, ainda vamos ficar um pouquinho abaixo. O que está acontecendo? Nós tivemos que aumentar a defluência de Xingó desde 0 hora de hoje. Nós estamos, a CHESF está com dificuldade de fazer manobra de comporta, eles vão explicar melhor depois. Então, desde 0 hora de hoje, que deveríamos começar com aqueles 550, né, e depois aumentávamos em torno de 10 horas. Para 690 metros cúbicos por segundo, mas não está sendo possível. Então, na próxima segunda, terça e quarta, devemos ficar com 690 metros cúbicos por segundo o dia todo, por essa dificuldade de fazer manobra de comporta, no caso, né? O 550, né, fazer essa questão, porque hoje o 550 era atendido da seguinte forma: 460 turbinada e os 90 metros cúbicos por segundo com vertimento, né? E aí, essa questão do vertimento, nós não estamos conseguindo fazer hoje em termos operacionais, né? Devido a uma CHESF pode colocar uma greve que está tendo lá, e aí a necessidade é ficar com as 2 máquinas direto de Xingó, 690 o dia todo nesses próximos 3 dias. E aí, por conta disso, né, a defluência, né, mensal ficou um pouco maior, né? 613 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. E aí, com isso, devemos sair no reservatório de Três Marias de 47,6, né, o percentual de VU de armazenamento, para 46,3, né, de Sobradinho 36,2 para 35,1 e Itaparica de 20,3 para 20,1, mantendo, né? E aí, em relação à simulação passada, destaco que não teve grandes alterações, né? Os níveis são bem próximos dos armazenamentos previstos, né, na reunião passada. Próximo, por favor. E aí, esse gráfico mostra a média, né, o acompanhamento desde o dia 1º de maio, né, patamares de meia hora, tá? E aí, destacando no final do período, tá vendo o que eu falei agora há pouco, desde 0 hora de hoje, que já teve a necessidade do aumento da defluência, o que normalmente acontecia, né, a entrada na segunda máquina de Xingó, o que normalmente acontecia às 10 horas da manhã, tá? Aí, próximo, por favor. E aí esse gráfico mostra a média diária. O outro era patamares de 30 minutos, só para a gente ver os momentos de elevação. E esse aí mostra os média diária, né, verificado nos últimos dias. E aí nenhum destaque, né? A operação dos últimos dias ocorreu conforme acordado, né, nessa reunião. Aí, Hugo continua agora, por favor, com o médio prazo. Obrigada. O dia todo, agora a parte de prospecção. Só um minuto. Pode continuar. Então, continuando aqui, a parte de médio prazo. Próximo slide. Então, continuando, a gente manteve essas premissas que a gente já manteve nas últimas reuniões, né? Então,
utilizando a pior chuva do histórico, que é o ano 2007, a gente gera um cenário de 85 metros cúbicos por segundo até novembro de vazão afluente de Três Marias, e pedindo, conforme foi pedido nas umas 2 semanas atrás, utilizando a média dos últimos 5 anos, a gente obtém uma média de afluência para Três Marias de 132 metros cúbicos por segundo e 42% da MLT. São os 2 nossos cenários de previsão de afluência. Para a defluência, a CEMIG mandou uma nova curva para atendimento ao projeto Jaíba, é um pouquinho diferente, ela posterga um pouco alguns aumentos de defluência, então a defluência média no período caiu um pouquinho em relação à semana passada. Próximo slide. Então, a defluência nesse período é 235 metros cúbicos por segundo, que é um pouquinho mais baixo do que estava semana passada, que era 236 metros cúbicos por segundo. Uma pequena queda pela postergação do aumento das defluências em alguns dias. Então, com o cenário de pior previsão de chuva, a gente chega num volume no final do período úmido, do período seco, de 28,5%, e utilizando a média dos últimos 5 anos, a gente chega 4% acima, com 32,5%. Né? Então, os cenários ali acabam rondando a curva de segurança de 30%. Muito próximos até setembro, né? Como não tem chuva até setembro, os 2 cenários são muito próximos e acabam descolando ali a partir de setembro, a partir do mês de setembro, outubro, novembro, quando começam as chuvas, o cenário crítico, muito pouca chuva, e o outro cenário já com um pouco mais de chuva, dando esse resultado melhor, mas ambos cenários bem melhores do que o cenário do ano passado, o fechamento do ano passado de 8%. Próximo slide. As nossas premissas para o trecho Sobradinho de Xingó. Então, como nós não temos modelagem de chuva-vazão lá, nós utilizamos o pior ano do histórico em termos de afluência, que é o ano de 2017, com 286 metros cúbicos por segundo, que representa 31% da MLT do período, e a média dos últimos 5 anos, que dá 407 metros cúbicos por segundo, que representa 44% da MLT. Uma defluência em Xingó de 600 metros cúbicos por segundo, média mensal, o que equivale a um volume um pouco maior em Sobradinho para poder fazer atendimento à evaporação e os usos múltiplos do trecho. Próximo slide. Então, nossa prospecção, com o pior cenário, a gente está fechando 17,4%, um pouco acima da curva de 15%, e utilizando a média dos últimos 5 anos, a gente fecha em 22,5%, né? Ambos os cenários bem superior ao 2,8%, mas ambos os cenários também não são extremamente confortáveis, né? São cenários melhores, mas ainda cenários de atenção para o fechamento do período seco. Bom, era isso. O ONS coloca à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário. Ok, obrigado. Eu vou dar a oportunidade à CEMIG se tem alguma complementação que gostaria de fazer nessa hora. Joaquim, só reforçando que a questão da revisão da curva de defluência de Três Marias foi em função do ajuste ao regime de recessão de vazão do trecho incremental. A princípio, nós tínhamos considerado que a recessão seria mais intensa e, à medida que a gente vem caminhando aí no período seco, a gente está conhecendo de fato as vazões e o comportamento da recessão, aí nós conseguimos ajustar, postergando um pouquinho o acréscimo da defluência. Então, foi até favorável. Só isso. Só. Ok. Não, e não tem nenhum usuário que tenha apresentado algum tipo de reivindicação, né? Não, Joaquim, não tem. Ok, obrigado. Chesse, vocês poderiam complementar aí alguma necessidade de informação adicional? Bom dia, Joaquim. Com relação a essa questão do ofício circular que nós soltamos na sexta-feira, na sexta-feira mesmo teve contato entre a diretoria da SESC com a diretoria do ANS, por conta dessa semana de paralisações que está acontecendo no Grupo Eletrobras como um todo. Então, diante desse fato, decidiu-se, por precaução, manter as 2 unidades geradoras de Xingó durante todo o período, evitando aquelas manobras de entrada e saída de máquina e também de vertedor. Não é qualquer dificuldade com relação à questão de realização de manobra. É mais uma forma
preventiva da gente preparar o sistema para garantir melhores condições de suprimento elétrico nessa semana, que é uma semana mais delicada até a quarta-feira, para o Grupo Eletrobras, tá certo? Foi explicado e a gente compreende que não podemos deixar o sistema vulnerável, né? Então, é prudente tomar essas medidas. Alguém mais gostaria de ter alguma manifestação sobre a apresentação em si? Igan, por exemplo? Igan, alguma coisa a mais? Joaquim, bom dia, tudo bem? Primeiramente, queria me desculpar por não estar presente nas duas últimas reuniões, devido às paralisações aqui em Minas. E com relação à apresentação, não temos nenhuma consideração até o momento, não. Tá bom? Obrigado. Ok, mas também daquele trecho mineiro lá do São Francisco, você não tem algum questionamento, assim, reclamação que chegou a vocês, né? Não, até o momento não. Ok, então a gente considera que está todo mundo plenamente atendido. Inclusive, o pessoal de Pirapora que vinha participando das reuniões, eles pararam de vir. Então é sinal de que estão plenamente atendidos, né? Bom, eu vou dar a oportunidade só ao Anivaldo de fazer a apresentação dele dizendo que chegou, mas não precisa falar agora, só se apresentar, Anivaldo. Ok, obrigado. Bom, vamos mais agora. Bahia, alguma consideração? Não, doutor Joaquim, por enquanto está tudo tranquilo. Ok. Pernambuco? A PAC? Não, nenhuma consideração, tudo bem. Ok. Só uma pergunta. Já foi nomeado o novo diretor da PAC? Ainda não. Mas vocês, o mandato do anterior já encerrou, né? Já encerrou, já é o primeiro dia sem ele. Ah, ok. Então vocês dois são os dois presidentes da PAC hoje. Então, bom, vamos para frente. Sergipe? Tá certo. Vocês depois têm uma apresentaçãozinha, né? Os slides, né? Na sequência, né? Positivo. Ok. Alagoas. Vocês depois Alagoas tem uma apresentaçãozinha também de alguns slides, né, Valesca? Isso. Sim, mas nenhuma consideração não sobre a apresentação. Ok. E o Roberto está aí para dar suporte a todos, né? Estamos aqui. Roberto Novo e o superintendente do interior aqui, o Eduardo Almeida. Ok, Roberto, obrigado pela presença. Bom, eu abro agora para os demais participantes sobre a apresentação do ONS. Alguém tem mais algum comentário? Eu vou fazer só uma apresentação de um slide só, que a gente fica falando, o ONS fala muito em o segundo pior, primeiro pior, terceiro pior, né? Eu peguei somente para Sobradinho, só para Sobradinho, os 10 piores, né? Os 10 piores, para a gente se situar como estamos hoje em relação aos 10 anos piores do histórico que vai de 31 até hoje, né? Então, eu vou só apresentar esse quadro e depois eu pediria à ONS que na apresentação seguinte você confirmasse esses dados que eu botei, você incluir uma tabelinha dessa para Sobradinho, tá? Sobradinho e Três Marias, essa mesma tabelinha que eu vou apresentar, tá? Ok, perfeito, Joaquim. É só para você confirmar que vocês podem ter alguma informação adicional, tá? Bom, quando vocês virem o gráfico e a gente conseguir apresentar, vocês vão ver a concentração de anos de baixa hidráulica, vamos dizer assim, de hidrologia nos últimos anos, né? Então isso deve ser sempre motivo de estudos e tudo mais, mas há uma concentração muito grande, tá certo? De anos ruins
ruins nessa última década, tá? Então, é um ponto importante que tem que ser visto. E não é só, não se dá para dizer, não, é a retirada que é isso, porque a chuva está indicando a mesma coisa. Então, se a chuva está indicando a mesma coisa, não dá para explicar somente pelas retiradas, tá? Então, Joaquim, esse é um ponto importante. Você está projetando já, não? Eu vou começar a projetar agora. Tá bom. Então, vamos lá para os números, né? Isso é Sobradinho, tá? Então, a pior de Sobradinho foi no ano 2017. Foi 796, tá? Esse é o número. Então, 796 em 2017. Isso é a média anual, tá? Depois, o segundo pior foi 2015, 1.000, tá certo? O terceiro pior, até então, foi 1.166. E o que está acontecendo esse ano é que esse terceiro vai ser substituído, muito provavelmente, por 2018. Tá certo? O quarto pior, 2014, 1.200. Aí já outros anos começam a aparecer. 2001 também foi um ano que tinha sido historicamente muito crítico. Aí depois, 2013, de novo, da sequência, tá certo? Aí a partir daí vem o sétimo, 96, o oitavo, 71, o nono, 99, o décimo, 76. Então, mas se você contarem os 5 primeiros, tá certo? Os 5 primeiros, você vai ter que esse ano de 2001, ele vai pular para ser o sexto, com a entrada desse ano, tá certo? Vai haver uma inclusão do ano de 2018 e esse ano de 2001 vai pular para ser o sexto, tá certo? A média, só para ter ideia de números, é 2.569. 2.569, tá? Então, a média, só do período agora, que tem um período chuvoso, sem contar nem o seco, quando entrar o seco a média cai muito, está em torno de 1.588. Quando nós botarmos os 6 meses mais seco, a média vai cair estupidamente, né? Bom, isso é só para mostrar como nós estamos na sequência, né? Isso aí deve dar umas 5 dissertações de mestrado, umas 8 teses de doutorado, só para estudar isso, porque começou a ficar bíblico, né? Porque quando você começa a ter 7 anos assim de sequência, você começa a ficar bíblico, né? Bom, vamos para frente. Alguém mais gostaria de comentar sobre essas apresentações, tanto do CEMADEM quanto do ONS, para a gente passar para a segunda parte da nossa reunião? Não. Então, elas foram muito elucidativas. Então, nós estamos muito próximos das metas que nós tínhamos pactuado, né? Que foi para Três Marias ficar no entorno de 30%. O pior cenário está ficando 28,5%. Então, está muito próximo daquilo que a gente vem pactuando. E Sobradinho também, os 15%. No pior cenário, está 17,4%. Então, a gente imagina que vai chegar muito próximo daquelas metas que nós tínhamos pactuado, no entorno de 30% de Três Marias e no entorno de 15%, acima de 15% para Sobradinho, tá? Bom, a Defesa Civil gostaria de comentar. Bom dia. Só lembrar, né, o CEMADEM que ficou de trazer uma atualização para a gente do Laninha e do El Ninho, uma apresentação que o Marcelo fez, acho que em outubro do ano passado. Posso responder? Sim, se você quiser comentar agora, por favor. Eu posso fazer uns comentários aqui, né? Eu não coloquei no slide, mas a gente vem acompanhando as previsões, né? E todas elas vêm indicando que a gente teria o fim da Laninha e a entrada num período de neutralidade, né? Nem El Ninho, nem Laninha. Isso de fato aconteceu, já
de uns 15 dias para cá, né, já se considera como estando na neutralidade. Isso deve continuar para os próximos meses e no último trimestre do ano é que começa a probabilidade de El Niño começa a ficar um pouco maior do que a probabilidade da neutralidade. Tá? Então, para o final do ano é que tem aí uma chance de El Niño ainda pequena, né? Porque essa probabilidade do El Niño está passando um pouco da neutralidade. Então, a gente iria na neutralidade até próximo do final do ano e ali uma tendência de a gente ir para um El Niño. Né? Mas, por enquanto, essa diferença do El Niño para o neutro é pequena, então não dá para adiantar. Se tiver o El Niño, a princípio, até o momento, seria um El Niño fraco. Tá? Isso significa o quê, em termos de chuva para a bacia? Que até o período que a gente está considerando aqui, novembro, devemos ter pouquíssima ou nenhuma influência de El Niño, Laninha nas chuvas na bacia de São Francisco. Tá ok? Ok. Então, essa parte está explicada. Bom, vamos então para a segunda parte da nossa reunião, que a agência... sim, por favor. Amaury, essa Fica, porção Amaury. que você mostrou aquele quadro, ele é janeiro, dezembro ou ele é período chuvoso, outubro, abril? Janeiro, dezembro. Não é ano hidrológico, não. Por isso que eu coloquei para... se a ONS na próxima reunião pudesse fazer com o ano hidrológico, como ele sempre faz, facilita para todos. Mas eu fiz só do ano civil, que dá muito próximo, mas não é exatamente a mesma coisa, tá? É o ano civil. Obrigado. Tá? E por isso que eu coloquei para o ONS, para ele fazer as devidas correções, fazer com o ano hidrológico, que podia ser feito também, mas o que eu apresentei foi ano civil, tá? Para não ficar dúvida. Bom, nós na reunião passada, nós tínhamos pedido às empresas de saneamento, tanto a DES como o Casal, algumas informações adicionais. Então, vamos pedir à DESO que pudesse apresentar os slides que eles prepararam para essa reunião. Então, DESO, se vocês puderem, Napoleão. Joaquim, quem vai fazer essa apresentação é o Manuel, que é nosso coordenador da discussão de tratamento. Está na tela, tá? Está na tela, tá? Bem, a Água do Rio São Francisco, ela, do período de 2013 até agora o abril de 2018, para a gente ter um acompanhamento, né, sobre essas reduções de vazões, aumento, nessas mudanças das características com relação à cor e turbidez, que é um parâmetro essencial para que a estação de tratamento venha a se precaver para ter uma etapa final dentro das portarias. Pode passar. Passa o slide. Em 2013, para a gente ver a água bruta, nós tivemos alguns picos, né? Entre janeiro, que geralmente cai algumas chuvas aqui no nosso estado, e a gente chegou a ter uma cor de 400, uma turbidez máxima de 92. Vendo logo no período de fevereiro, março, abril e maio, ela deu estabilizadazinha, ficando entre o máximo de 76 e mínimo aí de 2,2 respectivamente. Quando chega em junho, nós temos aquele pico novamente, que são chuvas, né, referente a alguns riachos que deságua, e tem algumas mudanças bruscas. Chegou a uma turbidez, uma cor de 1.100, uma turbidez de 262. Pode passar. Quando chega em 2013, nesse resultado aí são os resultados da nossa água tratada. Como está aí, a gente tem obedecendo a portaria, a gente tem uma turbidez no mês de janeiro, onde aquele mínimo de 0,5, né? E chegando ao máximo de 0,45, mais ou menos. Partindo, né, nessa premissa, temos no mês de julho já, chegamos a um pico, alguns pontos, né, pontuais, devido a pegar uma turbidez altíssima, devido às mudanças dessas características que vem sofrendo bruscamente nesse período. Nós tivemos algumas determinações, chegou até 15 miligramas de licor, e chegando ao mínimo de 2,2, né? Passando já a observar isso aí,
nós temos grande influência com essas baixas de vazões, porque qualquer riacho que deságua no Rio São Francisco, aí vem essa mudança bruscamente dessas características com relação aos parâmetros de turbidez. Pode passar. 2014, nós tivemos uma água bruta aí já, você vê que a estabilidade dela de janeiro, fevereiro e março permaneceu estável, com a turbidez baixa, a coisa infelizmente não foi analisada, e partindo para ela dar um pico muito grande já no mês de abril, né? Chegou a 150 de turbidez. Ele veio de maio, ele já dá uma baixa novamente, deu um picozinho já no mês de junho, e julho já voltou ao normal e estabilizou. Pode passar. As tratadas permanecem no mesmo patamar, alguns pontos, né? A gente vê que é ponto de interferência de alguma lavagem na porta de alguma coisa. Mas aí a gente sempre cumprindo os 5% que a portaria exige. Pode passar. Impressionante já em 2015, água bruta. Olha a estabilidade. Começou em janeiro, né, a turbidez. Lá embaixo, deu um picozinho já em março, subiu para 33. Mantendo-se nesse patamar, baixou em abril, maio deu uma subida novamente. Aí agora em julho, a cor subiu para 55. Você vê que em julho ela chegou ao máximo de 5. Já deu um picozinho em julho, região de inverno, a época do inverno. E aí permaneceu com a faixa de 50 a 64 miligramas por litro, né? Aí pode passar agora. Água tratada no mesmo patamar, a gente mantém sendo os padrões de potabilidade dentro da portaria. Interessante frisar que todas essas interferências seriam através das regiões de inverno e algumas mudanças devido às vazões baixas, riachos de água, com qualquer problema já tem mudanças bruscas nessas características. Pode passar. Olha 2017, água bruta. 2016. Nós tivemos em janeiro um pico, máximo a cor de 211, chegou a turbidez de 170. Aí ela dá aquela queda novamente em fevereiro, dá uma estabilidade acentuada, vem, chegou agora em julho, deu aquela subida, mas não foi mais tão brusca, né, como nos anos anteriores. Aí veio a partir de novembro, ela chegou a 350 de turbidez e uma cor de 240 o máximo. Depois ela deu aquela queda novamente em dezembro. Pode passar. A turbidez acentuada, sempre cumprindo, né, a legislação, está aí os parâmetros mínimos e alguns pontos máximos que teve, alguns picozinhos, e mais atende sempre os padrões de potabilidade dentro dos 5% que a legislação ela permite. Pode passar. 2017. Janeiro, você vê que já teve uma cor mais acentuada, subiu em fevereiro, a cor de turbidez, passando para 250, deu aquela estabilidadezinha, mudança toda, desceu para 174, 191, novamente em maio, deu um pico de 330, subiu novamente em julho, deu uma baixada, setembro novamente 389. Então, são meses quando ele está vendo realmente pegar os meses anteriores de água bruta, essa turbidez ela foi mais acentuada que alguns anos anteriores. 2016 ela tem variações enormes, mês a mês. Pode passar. Estabilizando a nossa parte de tratamento também, todas eles atendendo os padrões de potabilidade, janeiro chegando 0,02 turbidez o mínimo, dando 0,5 de o máximo, alguns pontos acentuados de algum pico, mas ele volta ao normal, sempre atendendo a legislação. Pode passar. Já a água bruta em 2018 até abril, você vê os mesmos pontos. Janeiro, ela já atingiu 193 de cor, ficando turbidez 2,9 lá embaixo, igualmente gradativamente na cor. Fevereiro, a mesma coisa, partiu para 110 de cor, alguns pontos, alguns picos, rapidamente, que antigamente ela segurava mais alguns meses, e agora ela melhorou bruscamente em alguns meses, né? Março estabilizou,
e abril ela deu novamente um pico de 205 de cor, passando a turbidez de 7,5. A gente pode observar que é uma alta cor e uma baixa turbidez. Pode passar. E aí está o nosso gráfico, né, da água tratada 2018, a mínima chegando a 0,2, a máxima turbidez, né, 2,3, alguns parâmetros como o cloro residual, o pH, tudo atendendo às normas que a Portaria 29 está tendo. Ok? Ok. Você só uma pergunta, você tem cloreto? Quanto é que está cloreto hoje? Cloreto nós temos, né? Só que a gente não colocou na planilha. Mas quanto está hoje, só para referência? A faixa de 60 miligramas por litro. Ok, não, 60, né? Bom, é importante. Bom, alguém tem algum comentário? Ou você gostaria de falar algum comentário adicional sobre o atendimento? Quer dizer, pelo que você mostrou, todos os parâmetros que vocês analisam estão dentro dos padrões normais, né? Sim. Todos eles, né? O que a gente vê é que com a baixa do volume do rio, né, a gente vê que essa cor ela sofre interferência em qualquer chuva aqui no nosso estado. Então ela passa um período curto com a cor alta, voltando logo imediato para uma cor abaixo de 10, 15 miligramas por litro. Ok, obrigado. Nós tínhamos também pedido a Casal para fazer uma apresentação. Se a Casal pudesse agora comentar. Na tela. O superintendente do interior, Eduardo, ele vai nos apresentar, que tinha sido solicitado na reunião passada. Pode passar. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo, que responde pela superintendência aqui do interior da Casal. E a gente vai trazer alguns números, né, o posicionamento atual sobre o impacto, né, que a gente está tendo nas duas principais captações, aliás, nas três, mas vamos mostrar que a gente tem na região do Sertão, né, no Vale do Xingó, nós temos captações, temos captação também, né, em Caipu, abastece todo o agreste do estado, e o nosso ponto também de destaque, que também é emblemático, que é Piatá do Sul. Tá? Então, nós vamos mostrar um pouco aí sobre a nossa condição atual. Pode passar, por favor. Bom, primeiro a gente verá o aspecto da salinização na captação de água da cidade de Piatá do Sul. Pode passar. Apenas para a gente se situar, né, onde fica a cidade aí, certo? Já na Foz, São Francisco, posição dela do estado, cidade de Piatá do Sul. Pode passar. Bom, a gente tinha, né, uma captação que a gente hoje está chamando da captação que fica no ponto chamado denominado de barreiras, tá? Que trazia para a gente uma condição muito difícil de operação. Nós estávamos com um regime de operação que a gente tinha necessidade de atuar com ele 24 horas, restringido à condição de maré. Né? Quando a gente tinha maré alta, a gente tinha que parar. Em média, a gente estava parando em torno de 10 horas por dia. Então, a gente tinha reduzido a nossa capacidade de produção, né, de 24 horas para 14 horas. Mas isso dependia muito da condição de maré. Né? Tinha situações que a gente conseguia bombear mais, um tempo maior, mas outras situações, as marés mais altas, que a gente tinha um tempo menor de produção. Né? Então isso gerou uma situação muito difícil para a gente, e a Casal teve que procurar alternativas para poder a gente trazer a condição normal de abastecimento da cidade. Então, a saída que a gente encontrou de uma forma emergencial foi fazer
né, uma nova captação, né, situada numa localidade chamada de Penedinho. Tivemos que construir uma adutora, implantar uma adutora, uma extensão de aproximadamente 6 quilômetros, para poder a gente fugir dessa condição, né, de termos a concentração de cloreto, né, numa condição que não dava para a gente bombear 24 horas. Então, a Casal fez esse investimento e hoje a gente opera 24 horas com essa captação que foi construída no valor aproximado de 1.600.000. A Casal desembolsou e nós estamos hoje com essa captação em operação 24 horas. Pode passar. A gente traz as características aí do tratamento, né? A gente, como eu falei, a Casal construiu essa nova captação e o sistema de tratamento ele continua o mesmo. A gente fez um prolongamento se afastando da foz, né? E aí a gente aproveita uma parte da adutora antiga, né? Interligando essa nova adutora a um trecho da adutora antiga, que conduz a água ao mesmo sistema de tratamento que a gente já utilizava. Esse sistema ele tem uma característica de uma ETA compacta, com câmara de carga, com filtros clarificadores ascendentes, uma capacidade nominal aí que varia de 40 a 70 metros por hora, cada filtro são 2, que a gente utiliza. Quando há necessidade, de acordo com a turbidez e a cor d'água, a gente utiliza sulfato de alumínio. Em determinadas épocas a gente nem precisa usar o sulfato, porque a turbidez ela já tem uma condição já muito boa, e aí a gente, ao passar pelo leite filtrante, a gente já consegue um enquadramento. E usa o processo de desinfecção à base de cloro perfeito. Pode passar. Bom, nós estamos trazendo aí um perfil da condição em relação às captações, né, no caso a antiga, perfil de concentração de cloreto. Nós temos um monitoramento de perto, fazemos de perto esse acompanhamento em relação ao impacto que o cloreto causava. Então, no primeiro gráfico a gente tem, comparando com a captação, com os dados da captação antiga, tem que precisar monitorar o tempo todo, porque era essa concentração que definia o nosso regime de operação diariamente. Tá? Então, tinham picos aí muito significativos, você pode ver no gráfico, né, ultrapassando os 2.000 miligramas, né, de cloreto por litro, ppm, portanto. E ao lado a gente traz alguns pontos que a gente está começando a monitorar, porque essa captação ela foi em fase de testes, ela conseguiu uma regularidade realmente na operação a partir do mês de maio. Então a gente está catalogando os dados, né, numa outra oportunidade, que no caso a gente apresenta do perfil, mas os primeiros números, né, a gente traz aí são pontuais, mas com um nível de cloreto que não tem ultrapassado a 15 ppm. Isso na captação que hoje a gente denomina de Penedinho, tá? Fica dentro da região da área rural da cidade de Piaçal Sul. Pode passar. E aí a gente muda o foco um pouquinho, saímos de toda essa questão que envolve o cloreto, que ele atinge a cidade, o abastecimento da cidade de Piaçal Sul, que é um sistema isolado, e aí a gente vai para um outro aspecto, que é impactado também pela redução da vazão do rio, né, do Rio São Francisco, aí, ao longo do tempo, e a gente vem para um sistema de captação nós denominamos de Agreste, que é um sistema localizado lá em Traipu, que abastece, são 10 municípios, né, que são abastecidos por esse sistema, localizado na região Agreste, onde a cidade de Arapiraca é a cidade polo, onde as adutoras vindas de Traipu já abastecem alguma cidade, mas conduzem essa água até Arapiraca, e seus diversos povoados que são abastecidos por esse sistema. Pode passar. E a gente traz a localização também, apenas para a gente se situar em relação à cidade de Arapiraca,
uma população aproximadamente 230 mil pessoas, uma área demográfica de 600, enfim, são dados que a gente apenas tem que situar literalmente onde a cidade se posiciona aqui no estado de Alagoas. Pode passar. Aí a gente traz o problema que afeta, né? A gente tem uma imagem aí um tempinho mais atrás, mas ainda quando a gente não tinha vazão na condição que a gente tem hoje, né? Essa estrutura aí que a gente vê é justamente onde nós temos a captação do sistema coletivo do Agreste, né, operacionalizado hoje pela Agreste Saneamento. A Casal tem uma PPP firmada para abastecimento de todo esse sistema e a antiga CAB, Águas do Agreste, que hoje é Agreste Saneamento, é quem faz a captação, o tratamento da água captada neste ponto, que fica na cidade de Traipu. Pode passar. Aqui a gente começa a destacar os pontos onde a gente tem, né, o assoreamento se manifestando de uma forma bem significativa. Nesse ponto onde a gente capta água e tem esse canal de aproximação, quando da construção dele a gente tinha, né, profundidades aí da ordem superior a 2 metros, tá, de profundidade. Hoje a gente tem uma lâmina aí que não ultrapassa 50 a 60 centímetros. Então isso gera um dificultador para que a gente tenha também a regularidade de todo o sistema coletivo. E em determinados momentos a gente, 4 conjuntos que a gente precisa trabalhar, a gente fica restringindo a 3 e até em algumas situações a 2 equipamentos desses. Então gera um dificultador. Pode passar. Aí a gente tem uma visão, uma outra posição justamente de toda a problemática gerada, né, onde fica visível a observação de bancos de areia, né, em função justamente da redução da vazão do rio, lógico, né, começam a aparecer esses bancos, e a gente colocou aí um período em que a gente já vinha, através da CAB, identificando, né, o impacto que o assoreamento vem causando. Então, algumas possibilidades, algumas alternativas, na verdade, devem ser buscadas também para poder a gente melhorar a condição de abastecimento. Foi vislumbrada inicialmente a possibilidade de a gente fazer alguma dragagem, mas a gente entende ao mesmo tempo que não é um processo simples. A gente tinha que dimensionar de uma forma bem mais precisa, era uma obra bem mais, digamos assim, bem mais drástica, de uma complexidade razoável. Então foi buscado uma outra opção, não descartando essa ainda, mas a gente buscou, a Casal junto com a CAB buscou uma outra opção, que foi a instalação nas proximidades do canal de aproximação, a instalação de flutuantes, né, com equipamentos que pudessem, nessa parte mais escura, próximo ao canal de aproximação, onde a gente pudesse jogar um pouco mais de água para o poço de sucção, para dentro do canal, portanto, e assim melhorar a condição de abastecimento. Isso já foi feito, surtiu efeito significativo, porém ainda não nos tirou da condição de ter uma vazão normalizada, né, regularizada. Mas a gente consegue operar com uma condição melhor do que a situação mais difícil que a gente viveu, que foi tendo que, em determinados momentos, operar com 2 equipamentos apenas. Pode passar. Um outro impacto também que a gente vem sofrendo, né, que vem aparecendo, que a gente está tendo que também lidar com ele. Não necessariamente a gente vai associar a questão da redução da vazão do Rio São Francisco, lógico, mas como está ligado também a essa água que a gente consome, essa água que a gente utiliza para tratar e consumir,
Então a gente resolveu trazer também para poder deixar todos cientes dessa problemática que também nos impacta, que é a presença do mexilhão dourado, né? Molusco que tem aparecido nas nossas captações, justamente nessas captações que a gente já falou, agora Traipu e Piatá do Sul, a gente também já identificou a presença desse mexilhão. No caso do canal, sistema coletivo, ele ainda não apareceu de uma forma significativa, né? Então não veio a prejudicar a operacionalização do sistema, mas a cidade de Traipu, propriamente dita, tem um sistema isolado, uma captação própria. E aí a gente tem tido mais problemas, temos um flutuante específico para a cidade de Traipu, capta água no São Francisco e a gente trata e disponibiliza a população, que vem sendo impactada pela presença do mexilhão dourado. Pode passar. A gente coloca aí, né, localiza quais são esses pontos que a gente identifica no percurso do rio a presença, né, desse molusco. Né, então a gente mostra aí algumas captações que nós temos. Nós temos captações em Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado, até Piranha, um pouco mais abaixo. Essa fica localizada justamente na região do Lago de Xingó. E são captações que a gente tem identificou, inclusive, primeiro. A presença, ele inicialmente começou a aparecer nas captações dessa região. Mas hoje, como eu falei, a gente já encontra ele até na captação de Piatá do Sul. Principalmente na Antiga. A gente pôde observar, primeiramente, na Antiga em Peneguinho, mas estava mais recente, que a gente teve que fazer a toque de caixa. A gente ainda não tem a presença dele. Pode passar. Aí temos algumas fotos para mostrar as evidências, né, no caso de Xingó. A gente trouxe até fotos bem, digamos assim, em relação à quantidade que tem encontrado em tubulações, em câmaras de carga, até o número aí está até pequeno, tá? Mas são as 3 localidades que têm sofrido mais impacto. É Xingó, a gente tem uma captação específica para a cidade de Piranha, Barragem Leste, que é um sistema que abastece uma região também lá de Delmiro Gouveia, e Piatá do Sul, principalmente, como eu falei ainda há pouco, quando da utilização da então captação antiga, a gente tinha um impacto significativo. Essa tela que estamos mostrando é a tela da chegada na câmara de carga da estação de tratamento, que a gente até detalhou o funcionamento dela ainda há pouco, mostramos. Então, a gente vinha com a necessidade periódica de manutenção, ter que parar o sistema, além do problema de goreiro, que a gente tinha elevado, principalmente mais no período de maré alta, a gente ainda tinha que parar o sistema para poder fazer as intervenções de limpeza com a presença do mexilhão dourado na cidade de Piatá do Sul. Pode passar. Bom, para essa situação que vem nos impactando, a Casal procurou no mercado alguma tecnologia, alguma metodologia que pudesse ser aplicada para poder a gente não ter o impacto causado por esse mexilhão minimizado, até mesmo eliminado. E em pesquisas que fizemos, fazendo consultorias, a gente identificou o pessoal lá do Rio Grande do Sul que utiliza uma tecnologia, né, à base de ultrassom, em que, no caso da empresa LGM, e a Casal fez um contrato, fizemos um contrato com ele, a título inicialmente de uma experiência, para poder constatarmos a eficácia da tecnologia, por 90 dias, e instalamos nessas captações para justamente observar, né, o quanto a tecnologia pode nos ajudar em relação à presença desse interferente que tem prejudicado bastante a funcionalidade de alguns sistemas nossos, como nós colocamos ainda há pouco. Pode passar. O
contrato é esse aí, 34, o contrato com a LGM, a título de experiência. Então, nós temos equipamentos instalados nas cidades de Piaçaba do Sul, tá? Barragem Leste e Xingó. A Casal está investindo aí nesses 90 dias ao valor de R$43 mil, né, a título de experiência para constatar a eficácia da tecnologia em relação ao mexilhão dourado. Pode passar. Bom, deixa aí o contato a gente, agradece a oportunidade de expor essas dificuldades em relação à operacionalização desses sistemas, né, que são impactados. Portanto, nós temos a captação no Rio São Francisco e nos colocamos aqui à disposição para esclarecer algum ponto aí que por acaso não tenha ficado claro. Agradecemos, estamos agora. Ok. Obrigado. Eu vou abrir então para as pessoas que tiverem algum tipo de dúvidas sobre essas duas apresentações agora. Quer dizer, a DES apresentou os dados históricos, é importante que fica registrado para algum estudo posterior que queira ser feito, né? Então, são as duas apresentações que estão feitas. Alguém gostaria de comentar sobre as duas apresentações? A Defesa Civil Nacional. Eu gostaria de perguntar, mas eu fico para depois. Esperamos a Defesa Civil Nacional, depois na sequência você, tá? Bom dia. Só tirar uma dúvida aqui com o técnico, acho que é Eduardo, né? Você afirmou aí que a Casal desembolsou esse recurso para fazer a adutora emergencial de Entendendinho aí. Me consta que foi liberado esse recurso através, né, de transferência, né, pelo Senad aqui, a nossa área lá de resposta. Pode confirmar para mim, por favor? Inicialmente, a ideia era justamente isso, era fazer através do recurso que viria, mas não acabou sendo concretizado. Tá? Então, a Casal teve que fazer com recursos próprios mesmo. Tá? Eu não tenho detalhes do qual foi o empecilho em relação a isso, mas o fato que nós temos conhecimento é de que foi com recursos próprios da Casal, houve algum entrave aí em relação ao repasse. A questão é que a Casal, como empresa de economia mista, não poderia participar desse termo de cooperação. E aí queria se fazer com a Defesa Civil através da Secretaria de Infraestrutura. Ele terminou não acontecendo, até também pela necessidade e pela urgência de se fazer. A Casal terminou fazendo com recurso próprio essa obra. Ok. Joaquim, na sequência, só um minuto, que a professora Ivanilde está na sequência, e depois você entra. Professora. Primeiro, eu ia trazer um colega que é especialista na parte de algas, porque a pergunta com relação a isso. Eu tinha uma expectativa de ouvir alguma coisa com relação a proliferação de algas e alguma associação dessa ou com redução de vazão ou com alguns parâmetros. Mas a apresentação da Casal eu achei muito interessante com relação a essa ocorrência de mexilhões. Eu gostaria de saber se existe alguma hipótese ou alguma suspeita ou algum tipo de observação do aumento dessa quantidade de mexilhões associada com a redução de vazão. Se você já tem alguma ideia disso ou não tem nenhuma associação e é porque um tipo de espécie exótica que está incomodando somente. Somente já é muito. A gente não conseguiu fazer a associação, ainda não temos, né, essa questão de associarmos a questão da vazão, não. A gente tem buscado informações a respeito, né, mais em relação à questão da migração realmente desse molusco, que assim é denominado. Então isso vem, digamos assim, através, são preliminares, informações preliminares que a gente tem, mas está mais associado a transporte vindo até através de navio de outros continentes, inclusive historicamente
que a gente pôde buscar até agora, porque é uma realidade recente para a gente, mas o fato sim, é que a gente não tem nada associado à questão da redução da vazão do rio. Não podemos afirmar nada em relação a isso, não. Nós estamos buscando informações que possam nos apontar para uma causa que realmente justifique essa proliferação. Gostaria até que as próprias universidades, né, federais, de Alagoas, Sergipe, Bahia, pudessem ajudar nesse sentido, né, porque é uma questão que vai permear não só e prejudicar a questão do abastecimento humano, mas também das outras captações, seja captação para irrigação, para uso, até para a rede de pesca também. O mexilhão ele vai se juntando um aos outros e vai fechando as tubulações. Então é um problema sério que precisa ser enfrentado por todos nós. Lobo, a minha pergunta é exatamente nesse sentido. É na minha especialidade, mas dentro da nossa equipe de trabalho tem alguns biólogos, alguns deles especialistas nessa área. Se vocês mandarem para mim, mandar para todos, né, essa apresentação, eu me comprometo a mandar para a professora Marlene, que ela é especialista em espécies bentônicas, né, que entram os moluscos, e também o professor Dorietto, que é especialista na parte de algas. E aí, tendo alguma resposta dele, eu posso pedir para fazer alguma apresentação, alguma explicação aqui para o grupo. Tá? Me comprometo nesse sentido, de passar para pessoas que podem dar uma resposta melhor do que a minha. Ok, pessoal, bom dia. Só para esclarecimento a respeito do mexilhão, Joaquim, posso? Sim, é isso. Pode, claro que é complemente. É o seguinte, existe um plano de ação nacional do IBAMA, coordenado pelo IBAMA, tratando desse assunto no país todo e incluindo a Bacia do São Francisco. Como é de conhecimento, o mexilhão chegou ao país através de água de lastro, vinda de navios de outros continentes, subiu o Rio da Prata a princípio e, no caso específico que estamos tratando do São Francisco, o primeiro relato que tivemos foi na região de Sobradinho. Me lembro de uma vistoria do IBAMA na região em que alguns aquicultores apontavam para a água advinda das criações de alevino de tilápia que abasteciam os tanques de redes. Mas isso não foi, assim, não é uma coisa que foi fechada a respeito da origem de entrada na Bacia de São Francisco. A princípio, salvo engano, acho que o Ivan pode me corrigir, mas ainda não temos pelo menos a fixação deles lá em Três Marias, mas de Sobradinho para baixo a gente tem na bacia toda. A ocorrência foi sinalizada já há uns 4 anos, uns 3 ou 4 anos, e também pegando a região das captações da transposição do São Francisco, e com isso tem sido acompanhado de maneira geral por cada ente individualmente, né? O IBAMA tentou fazer esse plano de ação nacional que visa focar esforços dos diversos atores para tentar tanto o acompanhamento quanto tentar fazer uma barreira sanitária com isso, para não chegar nas bacias do norte e do nordeste, outras bacias do nordeste, né? Então era só isso para informar. Não sei se o IBAMA, acho que o IBAMA não está presente, né? Mas existe esse plano de ação nacional. Ok? Ok. Nós também acompanhamos um pouco de perto isso, por conta da repercussão em outros sistemas hídricos. E o IBAMA, ele falou hoje que, infelizmente, não iria participar, mas ele vai depois ver as gravações e posteriormente ele se posiciona, tá? Então, uma pessoa nossa da agência, a Leonor, também gostaria de comentar que ela tem lido muito sobre esse assunto e tem pesquisado sobre isso. Bom dia. O crescimento do mexilhão é exponencial, então é um problema que deverá agravar, principalmente no São Francisco, que nós temos navegação, né? Ele já começou em Sobradinho, então a partir dali é bom estar atento a esse problema. A CEMIG, que é um dos participantes aqui dessa nossa sala,
estuda esse assunto há quase 2 décadas. Então, talvez fosse interessante pedir ao pessoal da biologia da CEMIG que trouxesse alguma apresentação sobre esse assunto. Agora, o mexilhão, ele tende a diminuir, a aumentar a limpidez da água. Então, outra coisa boa de se acompanhar é o aumento do mexilhão com a diminuição de turbidez e outros parâmetros que deve a gente ter uma evolução a esse respeito. Obrigada. Ok. Bom, mas esse é um assunto lateral, mas que não está diretamente associado à questão da redução das vazões, mas sim a intrusão de um ser exógeno ao sistema que está chegando, já chegou no Brasil e vai entrar em muitos sistemas outros por conta do contato de barcos, esse tipo de coisa. Alguém mais teria alguma coisa a falar sobre essa parte da reunião para encerrarmos? Joaquim, Roberto. Sim, Roberto. Nós queremos colocar para todos os participantes em relação a Piatabuçu e, naturalmente, com o deslocamento da captação para Penezinho e com um pouco do aumento da vazão do São Francisco para 600, nós conseguimos o que está acontecendo hoje, captar 24 horas sem problema de salinização. Isso não indica, não impede de ver a importância e a necessidade que nós temos ainda do reservatório pulmão. Aquele reservatório que está previsto com o apoio do Comitê de São Francisco para construir em Piatabuçu. O projeto está na fase já de levantamento do orçamento. Houve uma demora porque no meio do caminho nós ficamos sabendo que a FUNASA estava elaborando um projeto geral para Piatabuçu e procuramos fazer uma compatibilização do nosso projeto com o projeto da FUNASA. Inclusive, a FUNASA, quando a gente tinha um projeto de um reservatório, todos eles de 1.000 metros cúbicos, mais um determinado de diâmetro e numa determinada altura, o projeto da FUNASA modificou tanto o diâmetro como a altura do reservatório. Isso modificou todo o nosso trabalho e nós tivemos que fazer um recálculo que estamos concluindo essa semana. Mas quero deixar claro do interesse da Casal, do interesse da Previdência, da palavra do Dr. Clécio Falcão, presidente da empresa, da importância e da necessidade que nós temos desse reservatório. Queremos pedir a paciência, inclusive, do apoio do comitê, que nós já procuramos fazer esse deslocamento, mesmo sem os recursos garantidos da SEDEC, mas fizemos esse deslocamento exatamente para poder dar folga, mas sabemos que essa questão da vazão ela é sazonal. Acabou o período chuvoso, poderá vir a haver uma nova redução de vazão e o reservatório continua sendo de grande importância. Queremos dizer que no começo da outra semana estaremos encaminhando esse projeto para a GP Peixe Vivo, para que dê início todo o processo licitatório, todo o processo necessário para a construção do reservatório. Obrigado. Obrigado, Roberto, pelo esclarecimento, tá? E porque isso tem sido comentado nas reuniões passadas e você já, de alguma maneira, antecipou as perguntas sobre esse assunto e eu estou entendendo agora que as coisas estão andando dentro do combinado com o comitê, né? Então, próxima semana você está mandando os projetos. Anivaldo, se você quiser agora, nessa oportunidade, comentar sobre as questões de água no Baixo São Francisco, essa é uma oportunidade importante. Bom dia. Foi importante que tanto a Casal quanto a Désio abrissem aqui para este fórum os diversos problemas ligados à qualidade da água. Porque quem está montando, evidentemente, não tem uma ideia clara do porquê essa questão da qualidade é tão vital, né, para quem
está no Baixo São Francisco, mas não só no Baixo, como a jusante de Sobradinho, no Submédio, e também a jusante de Três Marias, em municípios importantes, como Pirapora e outros. Mas aqui no Baixo, evidentemente, a dependência de grandes populações em relação à água do São Francisco requer, evidentemente, este enorme cuidado, né, e este equilíbrio, né, na operação dos reservatórios. Quero lembrar, por exemplo, que a região metropolitana de Aracaju e a própria cidade de Aracaju, com um contingente aí, né, em torno de 1 milhão de habitantes, dependem, evidentemente, né, dessa água jusante de Xingó. E não existe, se houver, evidentemente, um grande comprometimento da qualidade da água, por conta de microalgas, seja o que for, né, nesse caso não existe plano B. Você tem essa transposição que leva a água, né, do São Francisco para essa região importantíssima. Então, portanto, nós precisamos cuidar muito, né, desta alternativa, porque ela é vital. Evidentemente, eu não gostaria nem de imaginar uma situação em que essa transposição deixasse de funcionar, seja por uma semana, seja por 2, ou enfim, né? Daí o grande cuidado. E muitas cidades do lado de Alagoas também têm essa, digamos assim, essa alternativa como uma alternativa decisiva. Ainda que, no caso de Alagoas, com o Canal do Sertão, que faz a captação mais acima, lá em Mochotó, esse plano B passa a existir. Inclusive, o canal está servindo atualmente já como conduto para abastecimento através de carros-pipa. O que deixa a desejar no canal do Sertão de Alagoas, portanto, é a ausência de um modelo de gestão daquele canal e um melhor aproveitamento já daquela água, porque o canal já tem algo em torno de 100 quilômetros, e é fundamental, evidentemente, que as questões relativas à qualidade, questões relativas à capacitação dos agricultores, que nunca foi feita, e esse modelo precisa ser conhecido, porque é também uma alternativa vital para abastecimento humano, caso nós tenhamos, evidentemente, alguma situação preocupante. E, finalmente, em relação ao tanque pulmão, digamos assim, é interessante que a Casal reafirme este compromisso, porque o comitê há mais de um ano tem demandado da Casal uma resposta clara sobre o recebimento desse tanque pulmão, vez que nós temos outras situações na calha do São Francisco, né, que podem exigir também a intervenção do comitê em situações de emergência. Vamos aguardar, evidentemente, é o último encontro que eu tive com o presidente da Casal já faz mais de 2 meses, quase 3, né, me disseram que em 15 dias o projeto estaria, né, chegando à agência Peixe Vivo, mas não chegou. Então, eu espero que agora, finalmente, né, a Casal encaminhe este projeto, porque o comitê, evidentemente, tem um plano de aplicação financeira, nós temos cronograma, e é claro que esse tempo não pode se alongar. Então, eu estou tomando aqui as palavras do Dr. Roberto como um compromisso da Casal, e vamos aguardar, até porque teremos, seguramente, no dia 26, uma reunião, não do procedimento de conflito de uso que foi levantado pelo município de Piaçabuçu, exigindo, evidentemente, soluções para a situação em que a população estava sendo obrigada a tomar água com alto teor de sal, evidentemente um problema de saúde pública, e nós temos que dar uma conclusão, porque o procedimento de conflito está previsto na Lei 9433, os comitês são a primeira
comitês de bacia são a primeira instância para administrativamente tratar de conflitos hídricos da água, e nós precisamos, evidentemente, fechar, não é, este procedimento. Não é? No primeiro momento, o procedimento indicou como uma saída conciliatória a construção de uma estrada de 900 metros lá do lado de Sergipe, em Brejo Grande, para servir a comunidade de Resinas, resolver a longo prazo, resolver a questão do abastecimento de água potável, porque aquela comunidade também estava submetida à mesma questão da salinização, e do lado de Alagoas, evidentemente, este tanque pulmão. Então, nós queremos fechar este procedimento sem prejuízos de ações subsequentes. Por exemplo, as situações do lado de Brejo Grande talvez ainda requeram, em cooperação com outros órgãos, ainda a intervenção. O comitê está aberto, para fazer o complemento, mas isso terá que ser acertado, evidente, com a SEMAR Sergipe, com o Ministério Público de Sergipe, com a DES, enfim, como é que nós podemos cooperar. Mas a situação mais grave já tem um indicativo concreto em execução, que é a pequena estrada, para resolver. E do lado de Alagoas, precisamos, de fato, fechar esse capítulo aí do tanque pulmão. Espero que, dessa vez, de fato, a gente possa, digamos assim, completar este ciclo. É isso. Bom dia. Obrigado. Ok. Então, vamos passar agora para o terceiro assunto da pauta, que é o Dia do Rio. Essa parte da reunião vai ser coordenada pela Superintendência de Regulação, onde estão presentes aqui hoje o doutor Rodrigo, que é o superintendente, e o doutor Patrick, que é o adjunto. Então, eu passo a palavra para o doutor Patrick para conduzir essa parte da reunião. Bom dia a todos. Na reunião da segunda-feira passada, nós fizemos um breve histórico do processo de implementação do Dia do Rio, mostramos que essa medida foi acertada e permitiu ao reservatório de Sobradinho chegar ao final do ano com um volume um pouco superior do que se esperava e que foi fundamental para enfrentar esse período seco que é o pior do histórico, como o Joaquim já mostrou no início das apresentações. Mostramos também que a situação não se normalizou e que, por conta disso, a nossa opinião é de que o Dia do Rio deva ser mantido até o final do ano. Mas, tendo em vista que houve uma flexibilização nas vazões de efluentes, nós entendemos também que é possível haver uma flexibilização nas regras de restrição que estão em vigor hoje para o Dia do Rio. E essa flexibilização, na nossa avaliação, poderia se dar pela redução da restrição em 50%, de forma que a paralisação que ocorre hoje uma vez por semana, às quartas-feiras, poderia ser reduzida para uma paralisação que ocorra uma vez a cada 15 dias, mantendo a quarta-feira como dia da semana de paralisação, de modo a manter a premissa que nós estabelecemos lá no início de ter uma paralisação durante um dia inteiro, que é a premissa do Dia do Rio. E, ao longo da reunião, alguns participantes se manifestaram, alguns projetos de irrigação, Jaíba, Torão, Nilo Coelho, e outros com ponderações sobre essa proposta, e algumas delas no sentido de ter uma operação reduzida em número de horas, de 24 para 12 horas. Ao longo da semana, nós avaliamos com mais calma essas possibilidades, levantamos mais informações sobre a operação que os perímetros, que os usos de irrigação fazem na bacia, e eu queria compartilhar com vocês aqui alguns dados que nós levantamos. Vou pedir para o Diego colocar a tabela, por favor, na tela. Então, nós fomos levantar como é a operação dos usuários de irrigação na bacia do Rio São Francisco no período seco, que vai de maio até novembro. Como vocês sabem, esses usuários são outorgados pela ANA
e cada outorga tem lá uma vazão, limite de captação e uma operação em termos de número de horas por dia e número de dias por mês. Então, nós pegamos os dados do número de horas por dia em que essas captações funcionam e resumimos na tabela que está sendo projetada aí. Então, a primeira tabela, ela mostra na coluna de trechos a divisão por trechos da bacia, o primeiro de Três Marias a Sobradinho, o segundo Sobradinho e Itaparica e o terceiro a Jusante de Itaparica. E na coluna à direita, nós temos o valor médio da operação em termos de horas por dia para todos os usuários outorgados naquele trecho. Então, a gente pode ver que entre Três Marias e Sobradinho é uma média de 15 horas, entre Sobradinho e Itaparica 10 horas e a Jusante de Itaparica 11 horas. Então, eles operam em média de 11 a 15 horas por dia. E olhando especificamente os projetos que têm se manifestado nas reuniões, o projeto Jaíba tem uma operação média de 10 horas, o Nilo Coelho de 18 horas e o Tourão de 20 horas. E por que nós fizemos esse levantamento? A ideia era buscar avaliar como que a redução em termos de número de horas, de 24 para 12 horas, impactaria na operação desses usuários e se aquela redução pretendida de 50% seria alcançada. Então, a tabela de baixo ela faz essa avaliação, colocando aí os 3 projetos, a média horária que cada um deles opera, conforme a outorga, o que está previsto na outorga, e como que ficaria a operação com a redução de 24 para 12 horas. Então, a gente vê, no caso do Jaíba, como ele já opera 10 horas por dia, com a redução para 12 horas, ele conseguiria manter as 10 horas de operação e não haveria redução em termos de volumes utilizados. No caso do Nilo Coelho, a operação é de 18 horas, com uma redução para 12 horas, haveria uma redução em termos de volume de 33%. E, por último, o Tourão, com uma autorização de operar 20 horas por dia, reduzindo para 12, haveria uma redução aí da ordem de 40%. Então, a gente percebe que com a redução, comparando a redução de 24 para 12 horas com o horário de operação que consta das outorgas, dos principais projetos da bacia e dos irrigantes de uma forma geral, a gente verifica que não teremos essa redução da ordem de 50%. Será uma redução diferente, não alcançando, portanto, a premissa que a gente colocou de reduzir a restrição em 50%. Na verdade, nós teremos, ou um uso pleno da vazão e dos volumes que estão outorgados, ou um uso pouco abaixo do pleno. Então, nós refletimos melhor ao longo da semana, conversamos aqui internamente com a equipe técnica e chegamos à conclusão que a proposta mais adequada para esse momento é aquela que foi apresentada na última reunião, de nós fazermos uma paralisação de um dia, às quartas-feiras, a cada 15 dias, sendo na primeira quarta-feira do mês e na terceira quarta-feira do mês. Essa nova regra vigorando a partir de 1º de julho e com validade até o final de novembro, dia 30 de novembro, final do período seco. E, como já tinha sido mencionado na última reunião, nós vamos acompanhando a evolução do armazenamento na bacia e, em julho, agosto, em função da situação, nós podemos reavaliar essa regra, seja para flexibilizar mais um pouco ou para mantê-la como está até o final do ano, ou até para voltar à situação atual, caso o armazenamento e a situação da bacia piore. E com relação à excepcionalidade para o setor de indústria e mineração, se a premissa é de reduzir a restrição em 50%, a restrição que está prevista hoje é de 14%, que equivale mais ou menos a um dia em 7 da semana. Então, se nós passamos de um dia em 7 para um dia em 15, esse percentual baixa para 7%. Então, para a indústria e mineração, a redução seria, no volume utilizado, seria de 7%. Dito isso, eu gostaria de colocar na tela uma minuta já de resolução para que fique mais claro para todos qual seria a alteração
no dia do Rio, na regra do dia do Rio. Então, essa é uma minuta de resolução da ANA, alterando a resolução que está em vigor, que é a resolução do dia do Rio. Então, nós temos lá o preâmbulo, que é padrão de todas as resoluções da ANA, as considerações, né, considerando o pedido dos usuários de flexibilização do dia do Rio, considerando que, apesar de uma pequena melhora nas condições hidrológicas, as precipitações continuam abaixo da média e as previsões indicam a tendência de continuar abaixo da média. Vocês viram hoje, mais cedo nessa reunião, a perspectiva de chuva para as próximas semanas é muito baixa, né, e a tendência é continuar até o final do período seco. Terceiro, considerando as vazões naturais médias em Três Marias e Sobradinho estão no patamar de 50% abaixo da média histórica. Vocês viram que nós estamos nos últimos 3 anos com os 3 piores anos do histórico, né, o pior, o segundo pior e o terceiro pior. Então a situação ainda é bastante preocupante. Considerando que houve uma pequena flexibilização no aumento das vazões de efluentes de Sobradinho e Xingó, mas ainda em consonância com os dispositivos da resolução anterior. Então, em função disso tudo, a diretoria da ANA resolve alterar o parágrafo 1º, artigo 1º da resolução 2219 de dezembro de 2017, que instituiu o Dia do Rio, conforme a seguir. Então, a primeira alteração é no parágrafo 1º do artigo 1º, que é o parágrafo que diz que o Dia do Rio acontece às quartas-feiras. Ele passa, então, a ser redigido da seguinte forma: o Dia do Rio acontecerá às quartas-feiras, nas primeiras e terceiras semanas de cada mês, até o dia 30 de novembro de 2018. E também alterar o inciso 2º do artigo 3º da mesma resolução, que é aquela exceção que eu mencionei para a indústria e mineração. Para os usos industriais de mineração, que tem captação acima de 13 horas por dia, conforme outorga direito de uso e recursos emitido pela ANA, a restrição será de redução de 7% do volume mensal captado. E a resolução, como eu falei, entra em vigor em 1º de julho. Então, essa minuta consolida aí o nosso entendimento com relação a essa possibilidade de flexibilização do Dia do Rio, após avaliarmos todas as considerações que foram feitas nas últimas reuniões e principalmente na última reunião. E eu coloco então essa minuta agora para manifestação dos participantes da sala. Os estados, representantes dos estados, Bahia. Pois não, Bahia na linha. Algum comentário com relação à minuta? Não, tudo ok, está tudo tranquilo. Tá bom. Alguma manifestação com relação à minuta? Por favor, aqui da Marinha, só para especificar bem, claro, porque o projeto Chaíba tinha dito que tinha alguma certa dificuldade de conversar com os usuários, que confundiriam as quartas-feiras, que podia, que não podia. Tem algum mês aí que tem 5 quartas-feiras, e como é o procedimento para isso? Só para clarear mais. Minha observação era a mesma. Me parece que deveria ser semana sim, semana não, alternadamente. Porque, de fato, há meses com 5 quartas-feiras. A nossa premissa, uma das premissas, né, da proposta do Dia do Rio, era de ter uma regra que fosse simples, fácil de ser entendida e, portanto, fosse fácil de ser assimilada pelos usuários e também pelos órgãos gestores e quem vai fazer o controle do cumprimento dessa regra. Então, com base nessa premissa, nós entendemos que o melhor e o mais adequado seria fixar a primeira e a terceira quarta-feira do mês, porque essa é uma regra mais simples de ser entendida, de ser guardada, né? E nós percebemos que existem 2 meses, o mês de agosto e o mês de outubro, que tem 5 quartas-feiras. Nesse período, né, nós temos 2 meses em que nós temos 5 quartas-feiras. Então, nessa quinta quarta-feira não vai haver restrição, não vai haver redução. Então, nesse mês vai ter restrição na primeira quarta-feira,
depois vai ter na terceira quarta-feira, e na quarta e na quinta quarta-feira do mês não tem restrição. No mês seguinte, em setembro, na primeira quarta-feira tem restrição e segue a regra. Em outubro, vale o mesmo raciocínio. Primeira quarta-feira tem restrição, na terceira quarta-feira não tem restrição, e aí tem restrição na terceira quarta-feira, e na quarta e na quinta quarta-feira não tem restrição. E eu queria lembrar que nós temos agora no mês de junho, nós estamos colocando o início da flexibilização para valer a partir de 1º de julho, né? E nós temos ainda no mês de junho, né, mais 2, 3 quartas-feiras, e na nossa avaliação, se a regra começasse a valer a partir da semana que vem, nós teríamos essas 2 quartas-feiras que teriam uma restrição, aliás, que não teriam restrição, e isso, de uma certa forma, compensa as 2 quartas-feiras que não haverá restrição em agosto e setembro. Então, nós estamos adiando o início da flexibilização para 1º de julho, com isso, todo o mês de junho vai haver restrição, e nós teremos 2 dias no período aí de julho a novembro, em que 2 quartas-feiras em que não vai haver restrição. Então, de uma certa forma, essas 2 quartas-feiras foram compensadas pelas 2 quartas-feiras de junho, em que vai haver restrição. Eu pergunto a Minas se está esclarecida a dúvida e se tem mais algum comentário. Pergunta para Minas, Isso, Minas Gerais. Está esclarecida a dúvida? Você teria mais algum comentário? Sim, não. Nenhum comentário. Estamos de acordo. Perfeito. Marinha, também está esclarecida a dúvida? Ok. Doutor Antônio Arthur, você gostaria de comentar? Não, está esclarecido. Obrigado, Patrícia. Ok. Então, seguindo na sequência aqui, eu pergunto ao Estado de Pernambuco se tem alguma consideração. Não, tudo bem, nada a declarar. Obrigado. Alagoas. Sergipe. Estamos de acordo. Comitê da Bacia. Bem, o comitê, como eu já pontuei aqui, vou repetir novamente, para nós, o principal parâmetro terá que ser dado, evidentemente, pela Agência Nacional de Águas, que, a meu ver, tecnicamente, é quem mais tem condições hoje de fazer uma avaliação precisa do equilíbrio dessas situações. Em segundo lugar, é evidente que os estados, né, principalmente esses ajuizantes de Chimbó, e Alagoas e Sergipe, né, sem, evidentemente, descartar os estados que estão ajuizantes de Sobradinho e de Três Marias. Portanto, se todos concordam com essa minuta, e a própria ANA fez esse balanço, então o comitê não tem a objetar em torno dessa questão, mas pontuando que se a situação se mostrar, evidentemente, dramática em algum momento, é evidente que essa situação será avaliada. O comitê considera que, em situações de crise, não só o mecanismo de redução de vazões, mas também o de restrição do uso da água, são mecanismos válidos, e é evidente que sempre que puder ser flexibilizado, ninguém vai se opor, evidentemente, a esse diálogo. Portanto, o comitê acompanha aí a Agência Nacional neste ponto e nesta proposta. Bom dia e obrigado a todos.
Ok, obrigado, Anivaldo. Pergunto se mais alguém gostaria de se manifestar com relação à proposta. Mauri, Distrito Nilo Coelho. Bom dia. De antemão, quero dizer que a decisão são tomadas por esses outros que falaram antes de nós. Apenas nós vamos dizer que não fomos atendidos na sua plenitude que sugerimos e justificamos por quê. Comentar também que, diante desse quadro apresentado hoje, ver-se que, como a ANA tem todos esses dados levantados pela quantidade de horas, dias que capta a água, as vazões otorgadas, só trabalhando como média esses números apresentados, lá atrás aquele 2,8% da água captada do São Francisco para os 297 metros cúbicos por segundo otorgado, ele seria um pouco menor, porque realmente não se usa 24 horas diuturnamente durante todo o período, deve ficar reduzido para isso. Do ponto de vista agronômico, não nos atende, porque um dia sem água de 12 horas, que a gente preferia que as 12 horas, que essa redução de 50% de tempo previsto, se desse entre 3 da tarde, 15 horas, até 3 da manhã do dia seguinte, porque seria para o aspecto agronômico de atender a irrigação todas as quartas-feiras durante 12 horas, para as nossas plantações seria de melhor posição técnica, agronômica, com quem conversamos com agrônomos e técnicos das nossas plantações aqui do Vale do São Francisco. Então, a princípio, não temos por que dizer que somos contra ou a favor, nem pelo contrário. A nossa proposta foi atendida em tese, um pouco, que a gente vai sofrer, em vez de 4, 5 semanas no mês, vamos sofrer só 2 dias. Mas o que há de fazer? Vamos ver se lá para mais na frente a gente vê se dá um reparo. Eu queria fazer mais um registro, que o Dia da Água cumpriu sua missão no momento que estava crítico, quando se trabalhava para 2, 3, 4, 5, 1% de vazão de volume reservado em Sobradinho. Como hoje nós estamos nesse patamar de 15, 17 ou 20, a depender de cada situação que vem acontecendo daqui para frente, tá certo? E nesse princípio, volto a dizer, não está computado o Dia do Rio, porque assim foi dito nas reuniões passadas, tá certo? Então, vai chegar numa posição melhor no final do ano. Agora, dizer e deixar registrado que, se pudéssemos mais na frente voltar a essa discussão, até que o próprio pessoal da ANA venha fazer uma avaliação em campo, se assim puder, para ver o que é um dia sem água na nossa agricultura irrigada, para ver em loco, tá certo? Que nós estamos falando, conversando sobre a hidratação da fruta no dia seguinte, pós a não aplicação de água à cultura, como na segunda, quando a gente não trabalha no domingo, e a quinta, quando a gente vai trabalhar na quarta-feira, para ver em loco. Porque realmente é um trabalho que a gente pediu uma ajuda da Embrapa e da Univace, mas não tivemos uma posição em que fosse atendido no nosso pleito. Daí é só dizer que no todo perdemos um pouco e ganhamos um pouco. E isso também facilita para toda a nossa conversação. Porém, eu queria apenas sugerir que, se alguém da ANA pudesse vir observar em campo o dia seguinte, para a gente ver se a partir de agosto, setembro, a gente vê um pouco esse quadro mudado, porque setembro, outubro e novembro, se não chover na região, fica muito crucial para nós esse Dia do Rio. Demos o sacrifício, valeu a pena, porém, vamos sofrer mais um ano. Enquanto isto, para a produção de energia, se liberou mais de 1 bilhão de metros cúbicos. E nesse novo cenário, eu acho que vai ficar na faixa pelos números apresentados hoje, em torno de 150, 180 milhões de metros cúbicos apenas. Se dobrasse, talvez a gente fosse para 300, 400 milhões de metros cúbicos. É uma perda de qualquer maneira, mas o setor produtivo está aí para receber sempre esses puxões de orelhas e esse aspecto tão negativo que se coloca no setor produtivo e em especial do semiárido nordestino, que tanto tem ajudado a nossa região.
Por enquanto, muito obrigado. Desculpe talvez se eu me excedi nas minhas palavras, mas eu entendo e vejo dessa maneira. Muito obrigado. Obrigado, Amaury. Só relembrar, como nós dissemos na última reunião, que essa medida é uma medida restritiva que nós evitamos ao máximo adotar, tanto que a discussão começou em final de 2015, início de 2016, e a própria ANA entendeu naquele momento que não era necessário implementar uma restrição, tendo em vista todos os impactos que isso traz para o setor produtivo, e somente 1 ano e meio depois, com o agravamento da situação, é que a medida foi implementada, porque não havia mais outra alternativa. Mas nós temos consciência dos impactos que essas medidas elas significam para o setor produtivo. Nós temos medidas até bem mais severas que essas em outras bacias, como a suspensão completa de toda a irrigação num determinado sistema hídrico, ou a redução em 75%, 90% da vazão captada. Então, essa não é uma das maiores restrições que é implementada pela ANA em sistemas no Brasil, né? Nós temos também restrições para o abastecimento humano. Em Campina Grande, por exemplo, que é atendida pelo açude Boqueirão, foi implementada uma restrição de 50% na captação para abastecimento humano, que é o uso prioritário. Mas essas medidas é preciso que vocês entendam que elas são medidas necessárias para evitar o pior, que seria o colapso do sistema e o desabastecimento completo de todos os usuários que dependem dele. Então, é melhor fazer um sacrifício agora do que ter que enfrentar uma situação muito pior depois. Com relação ao percentual de 2,8%, ele se mantém, porque ele foi calculado com base na vazão média anual. Aqueles cálculos que o Luiz Henrique mostrou para vocês na penúltima reunião consideram a vazão média anual, ou seja, nós pegamos a vazão instantânea, calculamos o volume anual em função da operação que é feita, dessas horas que foram apresentadas aqui, e a partir do volume anual nós dividimos por 365 dias, 24 horas por dia e 60 minutos por hora e 60 segundos por minuto. Ou seja, é a vazão média anual, de forma que aquela vazão de 40 metros por segundo é a vazão que efetivamente se espera reduzir em média, com o dia do Rio. Como esse cálculo é um cálculo de volume, né, para o reservatório de Sobradinho, essa conta está correta, é a conta adequada a ser feita. Então, o volume esperado é esse mesmo, de 2,8%. Dito isso, eu pergunto se mais alguém gostaria de se manifestar com relação à proposta. Ok, então, agradeço a todos. Nós vamos, então, dar prosseguimento à tramitação interna dessa resolução aqui na ANA. Ela vai ser apreciada pela diretoria, editada em breve, mas a regra de flexibilização entra em vigor a partir de 1º de julho. Tá? Então, é isso. Eu vou passar a palavra de volta para o Joaquim para ele concluir a reunião. Obrigado. Bom, eu só tinha uma ressalva aí que assim, para não dizer que eu não falei, é que ninguém autorizou a abertura para o setor elétrico. Então, isso foi feito a pedido do Baixo São Francisco para os usuários representados pelos estados de Alagoas e Sergipe. Então, é bem claro isso, para depois não dizer assim, trocou energia por irrigação, tá? Mas vamos para frente. A nossa próxima reunião está marcada para o dia 18, nesse mesmo horário, tá? Onde nós vamos fazer a continuação dessas avaliações que nós estamos. Há um pedido de alguns participantes, e nessa data nós vamos discutir, de transformar reuniões em quinzenais. Então, já antecipo que houveram algumas solicitações nesse sentido, tendo em vista que não tem chuva e há uma certa estabilização no sistema que permitiria uma discussão se a reunião passaria de semanal para quinzenal. Mas isso está em aberto. Eu gostaria que todos pensassem sobre esse assunto e na próxima reunião nós podemos discuti-lo. Então, eu queria agradecer a participação de todos nessa reunião e renovar o convite, então, para a próxima nossa reunião, dia 18, às 10 horas. Muito
Muito obrigado a todos. Joaquim.